Oi pessoal, aqui é o Anti-Hero do canal Aerolito. Vim compartilhar com vocês um sonho muito estranho que eu tive. Pesadelo, sei lá, era como se eu estivesse numa dimensão paralela. Quem sabe sete além? Não sei, vim compartilhar com vocês. Primeiramente, gostaria de falar uma parte de uma história real, porque a pessoa que participa no sonho, ela também fez parte dessa história real, que é minha prima. Eu morava numa cidade ao lado, na área rural. Eu mais o pessoal da minha família fomos fazer uma visita às minhas tias. Aí chegamos lá e como a rua dos meus primos ficam 2 ou 3 ruas do cemitério, eu estava com um aparelho daqueles K2, medidores de ondas eletromagnéticas que o pessoal usa nesses canais aí de investigação paranormal. Eu fui desafiei eles, falei assim: vocês têm coragem de ir lá no muro do cemitério, no portão do cemitério, ver se esse aparelho aqui funciona mesmo, se acende? Eu comprei só por curiosidade e fui cara beça. Logo depois eu vou contar uma história para vocês aqui no canal, como é que eu me desfiz desse aparelho e eu passei ele para outra pessoa e aconteceu outra coisa, outra história assim, vou contar aqui para vocês também depois. Aí eu peguei mais meus primos e fomos, né? Vamos lá pro cemitério. Logo na faixa de pedestre, quando chegamos, o aparelho já estava oscilando entre o verde e o amarelo. O aparelho, para quem não sabe, ele vai do verde até o vermelho. Aí chegamos lá, colocamos em volta do muro, no portão. Aí a luz começou a oscilar entre o amarelo e o laranja. Meu primo, como era muito medroso, já estava tremendo de medo, falando: vamos embora, vamos embora. E minha prima pegou e falou assim: nossa, mas você é medroso demais, misericórdia. Aí com aquela imagem dos não-vivos, né, aquela cidade dos não-vivos dentro, com lápides, cruzes, com somente o som de pássaros noturnos, com corujas, mãe da lua. E lá vai, aquele vento suspeito de arrepiar a espinha, a nuca. Aí pegamos e decidimos entrar no carro e voltar para casa das minhas tias. E aí logo no carro ele pedindo uma bíblia para orar, que eu sempre carregava uma bíblia no porta-luva do carro. E ele tentando achar o livro de Salmos, que fica no meio da bíblia, e ele nem para saber disso. Aí fizemos a oração, mas apesar de não termos feito uma evocação ou invocação, ou ter tentado uma comunicação, ou confrontado algum espírito, demônio, sei lá, nós fizemos a oração somente para prevenir, até mesmo porque nossa fé não permite, né? Porque nós cremos no nosso Senhor Jesus Cristo e comunicação com os mortos, a Bíblia ela diz que é abominável. Aí eu mais meus primos fomos no carro, eu deixei eles lá, com aquela cara como quem tinha aprontado alguma coisa, feito alguma coisa muito terrível de errado. Minhas tias olharam, o pessoal que estava comigo olharam, mas também não falaram nada não. Aí o pessoal que estava comigo entrou no carro, nós seguimos viagem para a área rural, na cidade ao lado. E essa foi a parte da história real. Agora no sonho, acontece o seguinte. No sonho, eu peguei o carro, fui eu sozinho. Isso aí durante o dia, o céu azul, lindo e tudo mais, os pássaros cantando, aquela brisa e tudo. Aí eu peguei, cheguei na casa das minhas tias, estacionei o carro de frente. Fui e chamei meus primos pra dar uma volta, né, pra esparecer a mente, pra na bomboniere, na sorveteria, comer um hambúrguer, comer uma pizza, sei lá. Aí veio somente minha prima. Eu falei: chamou meu primo lá também? Eu acho que por ele ser muito medroso, ele não apareceu no sonho. E aí fui eu e minha prima, que é bastante corajosa, como eu falei pra vocês. Aí conforme nós íamos subindo na rua, as casas iam mudando, o cenário ia distorcendo, ia mudando de cor, ia se tornando uma coisa apagada, assim, acinzentada. Um negócio esquisito. Logo notei que a rua não tinha saída, e que no meu lado esquerdo tinha uma construção semelhante ao fórum, com as paredes cor de cimento queimado, as janelas de blindex preto, com um refil também preto de metal, e que flutuava em cima de alicerces, uma distância assim, mais ou menos uns 2 dedos. Era uma coisa muito estranha. E logo no final da rua tinha uma calçada com uma parada também toda cinza, sem pintura, sem nada, com aquele aspecto apagado da cidade, e tudo empoeirado. E o céu ia ficando negro, e escurecendo, as coisas iam ficando sombreadas. E logo na minha esquerda também, passando daquela construção semelhante ao fórum, tinha um beco. Nós passamos por esse beco, escutamos vozes, conversas, sussurros, resmungos, não sabíamos direito o que era que estava falando, o que era que eles estavam conversando, aquele burburinho todo. E aí logo no final desse beco tinha um prédio
prédio com a semelhança assim, muito antiga, um prédio que tinha tons pastéis, tinha uma escada assim de 3, 4 degraus, o rodapé das portas das janelas eram largos de cor branco, era de tijolinho, tinha rachadura, as partes estavam caindo. Logo notei também que o chão estava sujo de pacotes de pipoca, papéis de bala, papéis de pirulito. E aí, pessoal, tinham 3 pessoas na entrada desse prédio e os corredores deles eram muito estreitos. Aí eu e minha prima entramos, né, já um pouco bem mais escuro dentro desse prédio, essas 3 pessoas passando, mas chegaram mais pessoas. E também eu notei que a roupa dessas pessoas era do tipo retrô, parecia da década de 90, 80, 90, não sei. Era uma roupa assim antiga, né? Aí logo pegamos, subimos no segundo andar. Notei que tinha outro banco também, todo cinza de concreto. E tinha algumas pessoas, 3 pessoas em pé e 2 pessoas sentadas. E aí a parte de cima dava pra ver como se fosse um sobrado, que o céu já tinha mudado de cor, o céu tava nublado, tava acinzentado. Não tem aquele dia de frio que o céu tá todo branco, daquele modelo. Só que tinha fuligem, era uma coisa esquisita. O prédio mesmo lá cheio de teia de aranha, marca de fumaça, sei lá. Aí logo notamos, eu e minha prima, chegou um rapaz que estava com a voz rouca. Ele parecia que estava possuído por algo. E aí ele cobrava dívidas em doces daquelas pessoas que estavam presentes. Ele estava com as 2 mãos para trás, assim como se estivesse preso, e falava bem assim: vocês me devem balas, doces, pipocas, gomas, balas macias. E aí eu e minha prima notamos que tinha uma venda ao lado. Tinha uma grade branca curvada, daquelas pra frente assim de proteção. E aí tinham mais 3 pessoas na fila. Era uma bomboniere. Nós pretendíamos ir numa bomboniere, mas naquela localização era mesmo, mas só que não era aquela. Aí minha prima pegou, né? Eu falei pra ela bem assim: vai lá, pega a fila pra pegar os doces. Aí ela foi e pegou a fila. Ela segurou na grade com a mão direita, eu pegava, ficava me olhando e olhava mais para os doces. E não olhava para o vendedor, porque o vendedor era um personagem muito estranho do sonho, que ele tinha um cabelo mais bagunçado ainda que o meu, pouco cabelo, mas só que bagunçado, camisa de botão aberto e mais parecia uma sombra. E aí ela pegou os doces e tudo mais. Aí eu peguei e o vendedor falou assim: deu 20. Eu falei: ótimo, que é o que eu tenho na carteira. Na hora que eu fui passar a nota pra ele, ele pegou e falou assim: só aceita em dinheiro local. Aí beleza, aí eu peguei e comecei a anotar e a ficha começou a cair no sonho. Aí eu peguei e falei: realmente estamos num lugar muito estranho. Mesmo no sonho a ficha tinha caído, né? Não sei, só porque é aquele momento. Aí eu peguei e tive aquela brilhante ideia de jogar aquele migué que o cara tava fazendo. Eu peguei, fingi que tava possuído e falei: vocês me devem, vocês têm que me pagar, vocês me devem tanto e tanto e tanto. E as pessoas simplesmente começaram a me dar algumas notas e tinha dado certo aquele migué, aquela malandragem. Joguei o verde pra colher no maduro. E aí, beleza, eu peguei aquelas notas, paguei os doces, que a nota era semelhante à nota de R$5, era uma nota roxa, meio rosa. Se alguém viu algum dinheiro em 7 além e se realmente foi isso, aí relata nos comentários aí pra me saber se realmente eu tava lá nesse lugar. Aí, pessoal, eu fui e guardei esse restante no bolso da jaqueta de flanela, na minha calça, e desci bem rápido, meio envergonhado com aquilo que eu tinha feito, né? E conforme eu desci as escadas, antes disso eu tinha chegado na minha prima e falado assim: espera lá no carro, desce direto e não olha para os lados. Aí conforme eu desci nas escadas rapidamente, o dinheiro ia se transformando em real. Eu tava com 3 notas de 100, uma nota de 50 e uma nota de 20. Aí iam descendo mais pessoas rapidamente, como se estivesse fugindo de alguma coisa, como se o prédio estivesse pegando fogo, mas não estava. E tudo muito escuro e muito estreito. Eu entrei em um quarto, né, envergonhado, entrei num quarto, abri a porta e tinha um absoluto breu, um escuro total, que era completamente sufocante. Aí eu peguei,
Saí rapidamente, passei pelo corredor, escutei aquelas vozes, aqueles burburinhos, aquela conversaiada que não dava para entender o que era. Minha prima já estava encostada lá do carro. Eu e ela entramos, descemos a rua. Conforme nós íamos descendo a rua, o cenário ia mudando. O cenário ia voltando ao normal, o céu ia ficando azul. Peguei meu celular e vi as horas e o tempo não tinha passado. E aí eu fico pensando, será se eu estava no Silent Hill da vida ou se eu estava realmente na tão chamada e famosa Sete Além? Diz aí, pessoal, contem no comentário o relato de vocês, se vocês têm uma história misteriosa, um caos de suspense, alguma coisa assim que vocês acharam muito estranho, não tem explicação, eu vou gostar muito de compartilhar no canal. Um forte abraço, beijo, Anti-Hero.